dizem que os filmes refletem a vida real. E embora isso às vezes seja mesmo verdade, também é verdade que a realidade pode ser mais estranha que a ficção. Esse é o caso de vilões da vida real que andam entre nós hoje em dia, ou que estavam por aí até pouco tempo atrás. A seguir, vilões modernos sobre os quais você nunca tem ouvido falar. Então não espere os famosos vilões da história por aqui. Número 10. Gerald Daniel Blanchard. As aventuras de Blanchard são tão incríveis que é uma maravilha que ninguém tenha produzido um filme sobre ele. Em 1998, ele, sua esposa e o sogro visitaram o Palácio Schönbrunn em Viena, na Áustria. Enquanto estavam por lá, ele desativou o sistema de alarme antes de sair. Mais tarde naquela noite, o cara pulou de paraquedas no telhado do palácio e roubou a estrela da Imperatriz Sissi, um enfeite de diamante e pérola de $2 milhões, pertencente a Elizabeth de Baviera. Mas não foi só isso. Ele então substituiu por um falso, que comprou na loja de souvenirs do museu. Mas calma que a história continua. Sem resistir, ele visitou o museu no dia seguinte para sorrir maliciosamente, enquanto os convidados admiravam a peça falsa. As autoridades demoraram semanas para perceber que algo estava errado. Eles só o pegaram em 2007 porque Blanchard foi preso pela polícia canadense por fraude e assaltos em 3 continentes. Ele admitiu o roubo como parte de um acordo judicial. Então, eles o libertaram em 2010, quando ele jurou mudar de vida e se tornar um consultor de segurança. Isso até ser pego em 2017 por furto em uma loja da Best Buy. Esse aí não tem jeito mesmo. Número 9. Joseph Konopka. Tranquilo como água parada. Era assim a vida de Joseph Konopka, nascido em 1976. Mas, um dia, ele decidiu que queria mais da vida e largou o colégio para se tornar administrador de sistemas. Provavelmente cansado de sua vida comum em Wisconsin, Konopka chegou à conclusão de que precisava de mais emoção. A solução? Criar uma nova persona. Assim surgiu Dr. Chaos, Senhor do Reino do Caos. Usando a internet, Chaos recrutou um bando de adolescentes e começou seu reinado de terror em 2001. Escondidos em seus covis secretos, ou melhor, em seus quartos, o exército de Chaos foi responsável por um incêndio, por impedir o controle de tráfego aéreo, causar 28 falhas de energia, 20 interrupções em várias usinas, congestionamentos de várias transmissões de rádio e TV e a derrubada de provedores de internet. Eles cometeram mais de 50 crimes e causaram mais de $800 mil em danos por estarem entediados. Sério mesmo? Quando finalmente foram pegos no ano seguinte, ele e um garoto de 15 anos foram encontrados com sacos de cianeto de sódio que guardavam em um túnel não utilizado do metrô de Chicago. Questionado no tribunal por que ele fez isso, ele respondeu que não tinha um bom motivo. Ele então foi condenado a 20 anos de prisão. Número 8. O Assassino do Zodíaco. Todos conhecem o Charada, do Batman. Ele é obcecado por quebra-cabeças e charadas que incluem seus crimes, deixando pistas para as autoridades resolverem. Bem, no final dos anos 60, o norte da Califórnia tinha sua própria versão desse gênio do crime, apelidado de O Assassino do Zodíaco. Ele foi responsável pelo fim de pelo menos 5 pessoas, mas está ligado a muito mais incidentes, possivelmente até 37 no total. Sem um motivo claro, esse assassino tinha como alvo jovens casais em locais isolados. Enquanto a polícia procurava pistas, esse assassino começou a provocar os investigadores, enviando cartas aos jornais locais. Essas cartas incluíam 4 criptogramas, que eram quebra-cabeças usando textos criptografados. Dizem até que um dos códigos revelava sua verdadeira identidade. Mas um dos 4 criptogramas enviados, apenas um foi resolvido com certeza. Em 1974, as cartas pararam de chegar. E apesar das inúmeras pistas e testemunhas existentes, bem como suas correspondências com as autoridades, o assassino do Zodíaco nunca foi pego. Número 7. John Wayne Gacy. O Coringa é um dos vilões mais infames de todos os tempos. Um maluco completo. Ele pinta o rosto e está sempre inventando crimes bizarros, assim como John Wayne. Este criminoso do mundo real executou pelo menos 33 adolescentes e jovens nos anos 70 em pouco tempo. Mas, assim como o Coringa, ele era um homem de muitas faces. O que é particularmente estranho é que antes de ceder aos seus instintos do mal, ele desempenhou um papel importante em várias ONGs. Na época, ele parecia ser um cidadão honesto, administrando vários restaurantes KFC e se vestindo de Pogo, o palhaço, ou Patches, o palhaço, em eventos para arrecadação de fundos, desfiles e festas infantis. Mas, sejamos sinceros, se alguém achou que esse cara era divertido, faltou um pouco de feeling, não é? O palhaço costumava convidar suas vítimas para sua casa, onde executava elas e as enterrava depois. Número 6. Marvin H. Mayer. Você já chegou a ouvir falar do Killdozer, uma história que aconteceu em 2004 e viralizou na internet? Você se lembra por que tudo aconteceu? Confira só a seguir. Existia esse homem legal,
com sua própria loja de escapamentos em Granby, no Colorado. Todos que conheciam Marvin Heemeyer diziam que ele era um cara amigável, que fazia de tudo pelos outros. E ele era realmente assim, até 2004. Até que a Mountain Park Concrete Inc. tentou comprar as terras de Heemeyer em 1992. O Sr. Bonzinho não cedeu. Então a Mountain Park bloqueou a rua que chegava em sua loja. O pessoal da empresa então solicitou à cidade que remanejasse a propriedade de Heemeyer, e a corte não apenas atacou o pedido, como recusou a solicitação de Marvin para criar uma rua alternativa para sua loja. Um tanto chateado, Heemeyer construiu uma escavadeira blindada e teve um ataque de fúria em 4 de junho de 2004. 2 horas foram suficientes para que seu Killdozer destruísse 7 milhões de dólares em propriedades antes de tirar sua própria vida. O lado bom é que ninguém mais saiu ferido. Número 5. Marion Hugh Suge Knight Jr. Quanto mais alto, pior a queda. O que é bem verdade para Suge. Só que no seu caso, ele derrubou vários outros juntos. Ele era um jogador de futebol do Los Angeles Rams e da National Football League, mas decidiu que tinha mais a oferecer para o mundo. Então se tornou um produtor e executivo musical, trabalhando com nomes como Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Outlaws e The Dogg Pound. O nome de sua gravadora? Death Row Records, gravadora do Corretor da Morte. E era esse tipo mesmo. O Vanilla Ice afirmou que foi forçado a entregar os seus royalties para Suge, depois que ele ameaçou pendurá-la em uma varanda. Apesar de muitos outros incidentes, os negócios prosperaram enquanto ele entrava e saía da prisão, pelo menos até 29 de janeiro de 2015, quando ele fez parte de um atropelamento que matou Terry Carter, o cofundador da Heavyweight Records, e feriu outros 2. Ele se entregou no dia seguinte e mais tarde foi preso, o que o levou a 13 condenações por diferentes crimes. Mas o que dá a esse vilão sua notoriedade é a sua disposição de tirar de cena músicos populares. Muitos acreditam que ele foi o responsável pelas mortes de Tupac e Biggie, e pensando no histórico de evidências, é provável que ele esteja por trás do ataque. Tudo indica que Tupac iria trocar de gravadora, e ele não gostou muito disso, orquestrando todo o ataque. Embora nada tenha sido provado, ele está ligado a muitas mortes de celebridades, e até mesmo nomes importantes acreditam que ele seja o responsável pela morte de Tupac, com o Snoop Dogg. Número 4. Vladimir Kozak. Esse vilão da vida real se parece perturbadoramente com o vilão de DC, o Chapeleiro Maluco, que adora usar hipnose e dispositivos de controle mental. Kozak é da Moldávia, conhecido por ser o país mais pobre da Europa, o que torna essa história um tanto triste. De acordo com a polícia, ele roubou o equivalente a 40 mil dólares de 6 bancos em 2005, em um país onde a média das pessoas vive com 2 dólares por dia. Isso é muito dinheiro. Mas Kozak foi violento? Ele usou armas terríveis? Não, ele hipnotizou caixas de banco. Por isso é conhecido como hipnoladrão. Por conta disso, os caixas de banco moldavos agora são instruídos a evitar contato visual com os clientes para que não sejam vítimas desse tipo de crime. Eles ainda não encontraram o cara, mas alguns sugerem que ele estava na Itália em março de 2008. Acontece que um bando em Ancona foi roubado no equivalente a 1.200 dólares. De acordo com o caixa, um homem se aproximou dela, pediu dinheiro e ela só caiu novamente em si alguns minutos depois. Essa é uma habilidade de super-herói que eu adoraria ter. Número 3. Richard Kuklinski. Este ex-assassino da máfia era um criminoso maluco que ia muito além de seu perfil de trabalho normal. Trabalhando para a família Gambino, alguns afirmam que ele matou mais de 200 pessoas em sua vida. Embora ele usasse todas as armas que você possa imaginar de todos os tipos, ele tinha uma inclinação especial para o cianeto. Gostava de injetar, borrifar na comida, borrifar como aerosol ou simplesmente jogar nas pessoas. Mas as coisas ficam ainda piores. Ele também afirma ter jogado pessoas aos ratos vivas e atirado em uma pessoa qualquer com uma besta só para ver se funcionava. Então como ele conseguiu ficar impune por tanto tempo? Bom, ele era muito bom em disfarçar os seus crimes. Ele tirava pistas dos cientistas forenses, congelando os corpos dentro de um caminhão de sorvete, e depois os jogava fora, às vezes anos depois, para que o congelamento distorcesse o tempo estimado de falecimento. Funcionou por algum tempo, até que ele não deixou uma de suas vítimas descongelar por tempo suficiente e o legista encontrou gelo em seu corpo. Número 2. Adam Worth. Com apenas 17 anos, esse cara quis se alistar no exército, em parte porque queria um pouco de aventura, mas também por causa dos $1.000 que ele receberia. Ele foi ferido por estilhaços durante a segunda batalha de Bull Run, e enquanto se recuperava, descobriu que havia sido acidentalmente alistado como morto em combate. Ele abraçou a oportunidade de deixar o exército e aproveitou como pôde. Sua solução foi se mudar para Nova York e trabalhar entre as gangues e o submundo das máfias.
chegando a dirigir sua própria organização de batedores de carteira. Pensando grande, ele começou a realizar roubos mais elaborados. Um deles incluía roubar um cofre de banco, usando túneis que ele e sua gangue haviam cavado. Usando sua fortuna, ele então fugiu para Londres, para viver uma vida de luxo e continuar planejando vários assaltos e roubos. Realizou o roubo de uma famosa pintura do século XVIII de Thomas Gainsborough, de Georgiana Cavendish, a Duquesa de Cavendish. Mas ele não vendeu, ficou com ela porque gostou. Parece que os gênios do crime também apreciam os detalhes de obras-primas, do óleo sobre a tela. Número 1. Juan Rivera Vélez. Os fãs do Batman vão reconhecer instantaneamente a semelhança entre esse criminoso e Harvey Dent. Assim como o vilão dos quadrinhos, Juan é conhecido como Duas Caras, devido às graves cicatrizes que tinha no rosto e na cabeça, por conta de queimaduras de um acidente de carro. No entanto, apesar do vilão do Batman ser um promotor público íntegro de Gotham City, Juan nunca esteve perto de ser benéfico para a sociedade. Juan era um capanga da família do crime Morales em Camden, Nova Jersey. Quando recebeu a ordem de dar fim em um traficante rival que estava invadindo seu território, ele fez o seu trabalho sujo e acabou preso por 3 anos. É claro que não aprendeu a lição, e tentou executar a testemunha de um de seus incidentes, mas o homem sobreviveu e delatou ele à polícia. Felizmente, ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, mas assim como um vilão de ficção, ele se recusou a se desculpar com a família das vítimas e não demonstrou nenhum remorso no tribunal. É claro que existem vários outros vilões da vida real que não foram incluídos nessa lista. Se você quiser ver mais deles, ou se acha que tem algum cara importante que deixei de lado por aqui, conta pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!